Oi a todos, em nome de Jesus, sexta-feira abençoada. Dormi bem, eu deitei cedo, né? Então eu deitei 7 horas da noite, 7h20 da noite. Acordei 4h20, demorei a dormir novamente. Dormi mais um pouquinho, acordei bastante cedo. Já tomei café, preparei a minha live, pesquisei. Eu vou falar aqui sobre um assunto maravilhoso, sobre um assunto que poucas pessoas na realidade comentam. Mas o que é que eu vou falar? Vou falar sobre o estudo bíblico, o pecado da fofoca, como vencer o mal da língua e edificar o relacionamento. Preparei uma capa para o meu trabalho, porque eu fiz uma pesquisa, sempre eu estou mostrando, né, aquilo que eu faço. Então, uma capa bem legal. Aqui, ó. Estudo bíblico, o pecado da fofoca, como vencer o mal da língua e edificar os relacionamentos. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Eu pediria que você, se pudesse, né, compartilhasse aí com outras pessoas. Um bom dia para todos vocês. Enviassem coraçõezinhos aí. Se quiser comentar alguma coisa, algo edificante, você pode realmente comentar, porque tem pessoas que entram em uma live com o propósito de denegrir a live, né? De não concorda com a situação e quer trazer problemas. Então é melhor que não participe, é melhor que se retire. Nós estamos aqui falando de algo sério. Seja bem-vindo, você que já entrou aí, que Deus abençoe, Josiele. Deixa eu ver mais, mencionar alguns nomes aqui. Josiele, Marcos, Franco, Edésio. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Uma feliz sexta-feira. Queridos, vamos falar sobre fofoca. Pouco se fala nas igrejas, né? E dificilmente não. Eu nunca vi uma pessoa sendo excluída da igreja porque eles disciplinam, eles excluem. É todo um processo. As pessoas que praticam alguns erros, mas nunca vi uma pessoa disciplinada ficar de banco por causa de fofoca. Vivemos em uma época marcada pela velocidade da informação e pela facilidade de comunicação. Palavras circulam com muita rapidez, conversas se multiplicam e opiniões são formadas antes mesmo que os fatos sejam plenamente conhecidos. Nesse contexto, a fofoca deixa de ser apenas um comentário aparentemente inofensivo, aparentemente, e revela-se como um pecado silencioso, capaz de destruir reputações, ferir relacionamentos e enfraquecer comunidades inteiras. Quem aí nunca sofreu, né, com a tal da fofoca? Alguém se levantou, inventou uma situação contra você e você nem sequer mais permaneceu naquela igreja. A Bíblia trata com seriedade o uso da língua, apresentando-a como um instrumento poderoso que pode tanto edificar quanto destruir, ok? Quanto destruir. O livro de Provérbios adverte que o mexeriqueiro semeia contendas, enquanto o apóstolo Tiago, ele compara a língua como um fogo que incendeia todo o curso da vida. A fofoca, portanto, não é um desvio pequeno, mas uma prática que revela problemas mais profundos do coração humano, como orgulho, inveja, falta de domínio próprio e, principalmente, a ausência de amor ao próximo. Esse estudo bíblico tem como objetivo analisar o pecado da fofoca à luz das Escrituras, compreendendo suas origens, cujas consequências espirituais e sociais
e o padrão divino para uma comunicação que glorifique a Deus. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um estudo aqui. E ao refletirmos sobre esse tema, somos desafiados a examinar nossas próprias palavras, nossas atitudes, nossas intenções, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa maneira de falar. Um bom dia para quem está entrando aí. Nossa maneira de expressarmos as nossas palavras, para que nossas palavras sejam fontes de vida, fontes de cura e edificação. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação, não para estar julgando ou fofocando uns contra os outros, e isso, infelizmente, nós encontramos muito no meio evangélico, muita fofoca. Assim, ao longo desta pesquisa, buscaremos não apenas identificar o erro, mas também apontar o caminho bíblico da restauração, do arrependimento e do compromisso com uma linguagem que reflita o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos. O que é fofoca à luz da Bíblia? Na Bíblia, fofoca não é só contar uma novidade. Ela envolve espalhar informações, verdadeiro ou não, hoje chamado fake news, são os verdadeiros fake news, né? De modo que expõe alguém desnecessariamente, gera divisão, alimenta suspeitas, fere a reputação da pessoa e produz grandes contendas. Termos próximos, maledicência versus difamação, falar para destruir a honra da pessoa. Calúnia, acusação falsa, e é até crime. Murmuração, reclamar e contaminar o ambiente. Intriga, que é plantar a palavra de discórdia, divisão. Tagarelice, falar sem domínio. Vejamos aqui o texto-chave sobre fofoca e língua. Provérbios, o mexeriqueiro revela o segredo. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios, capítulo 26, é o versículo 20. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Provérbios, capítulo 18, versículo 8. E capítulo 26, versículo 22. O homem perverso semeia contenda. Provérbios 16 e 28. No Novo Testamento, a língua pode destruir como fogo. Tiago, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Fofocas e intrigas aparecem como obras da carne e pecados relacionais. Romanos, capítulo 1, versículo 29 ao 30. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20. O padrão cristão é falar o que edifica. Efésios, capítulo 4, versículo 29. E abandonar a maledicência. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Por que a fofoca é pecado? Porque ela fere princípios centrais do reino de Deus. Fere o amor ao próximo. O amor protege, não expõe. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então vejam bem. O amor protege, não expõe a pessoa. E falar em expor a pessoa aqui, eu sou de uma época em que a pessoa, quando praticava um erro, quando pecava, e quem é que não peca, né? Quem é que não erra? Todos nós erramos. Ela era exposta em uma reunião de membro e a igreja ali excluía aquela pessoa. Não sei se hoje ainda continua assim. Viola a verdade, viola a justiça, às vezes mistura a verdade com intenção má, outras vezes espalha suposição. E Deus condena o falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Outra coisa que a fofoca faz, destrói unidade e paz. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19.
E é o que mais nós vemos no meio evangélico. São as pessoas falando mal do outro, julgando o outro. Eu sou evangélico, mas sempre fui contra essas situações. E sou. Isso não é bom, isso não é legal. Então destrói a unidade. Contamina o coração e a comunidade. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. Fofoca revela orgulho, inveja, amargura, carência e domínio próprio. A anatomia da fofoca, como ela funciona? Uma informação secreta, sensível, duvidosa. Curiosidade, você soube, você viu, soube o que aconteceu. A interpretação, a suposição vira certeza. E a propagação vai passando de pessoa para pessoa. Resultado, rótulos, afastamentos, suspeitas, feridas e divisão. Eu já fui muito vítima dessa situação. Lembro-me de uma situação em que a pessoa me viu conversando com alguém e interpretou mal aquela situação, levou para a liderança da igreja, a liderança aplicou uma sentença, e o próprio líder da igreja foi o primeiro que estava na porta da igreja, viu o que aconteceu com o Nelson. Então, gente, e eu fui prejudicado por aquela situação, até hoje, me retirei do ambiente. Então vejam, queridos, gera afastamento, gera suspeita. Provérbio descreve isso como algo que desce ao íntimo. Provérbios capítulo 18 e versículo 8. Dá prazer, mas envenena. Como identificar quando é fofoca? Vejamos aqui alguns testes práticos. Antes de falar, pergunte: é verdade comprovada? Ou é ouvir dizer? É necessário? Ajuda a resolver algo ou só espalha? É amoroso? O objetivo é restaurar ou expor? Eu falaria isso na frente da pessoa? Tenho permissão para compartilhar? Isso edifica? Efésios 4, 29. Se falhar em 2 desses itens, provavelmente é fofoca. Quando falar não é fofoca, e pode ser dever. Há situações em que falar é responsabilidade, não pecado. Proteção de alguém, um abuso, um crime, um perigo. Aí é diferente. Disciplina bíblica e restauração dentro dos passos de Mateus 18. Mateus 18, 15 ao 17. Nós não podemos apenas aplicar uma sentença ouvindo apenas uma pessoa. Temos que ouvir as duas partes. Temos que ter testemunhas para averiguar uma situação, para aplicar uma sentença. Um aconselhamento pastoral com descrição, Provérbios 11, 13. Um pastor deveria, ser aquela pessoa de apaziguar a situação, de aconselhar, mas não ele mesmo espalhar a fofoca. Testemunho verdadeiro quando requerido por autoridade legítima. A diferença costuma estar em motivo, restaurar, proteger. Pessoa certa, quem pode resolver. E aplicando a medida certa, sem exposição desnecessária. Não é necessário expor a pessoa. Resolve-se o problema de uma forma sábia. O caminho bíblico para vencer a fofoca: arrependimento e temor, confessar a Deus e abandonar. 1 João capítulo 1, versículo 9, Provérbios 28, 13. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Disciplina do falar, pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Pratique o filtro de Efésios 4, 29. Eu preciso saber realmente o que diz a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Portanto, queridos, como cristãos verdadeiros, nós devemos ter muito cuidado. Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe,
saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Da NVI. E este versículo enfatiza a importância de usar as palavras, ou de usar palavras que ajudem a construir, a fortalecer os outros, refletindo aí a transformação de Deus que opera na vida dos crentes. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre determinado assunto. Trate do assunto com a pessoa certa. Se é falha pessoal, vá direto à pessoa, vá direto ao irmão, fale com ele, mas com sabedoria, não brigando, Mateus 18:15. Se é risco ou abuso, leve a autoridade adequada. A situação precisa ser resolvida. Seja apagador de incêndio, recuse doces bocados, mude de assunto, pare com mansidão, não alimente. Provérbios 26:20. Frases úteis. Você já falou com a pessoa? Como posso ajudar a resolver isso biblicamente? Vamos orar e procurar a pessoa em vez de comentar? Vamos ajudar essa pessoa? Esse realmente deve ser o caminho. Quais são as aplicações para hoje, para a igreja hoje em redes sociais? Na igreja, fofoca mata ministros e confiança prioriza reconciliação e conversa direta. Na família, comentários repetidos criam rótulos. Ele é assim. Substitua por oração e diálogo. E a pessoa fica prejudicada para a vida inteira. E nas redes sociais, compartilhar denúncias sem checar vira falsa acusação. Cuidado com prints, com indiretas, com exposições. E o interessante, é o que eu falei no início, fofoqueiro nunca é excluído da igreja. Na realidade, a exclusão é algo muito forte, o que não deveria acontecer. O que deveria acontecer é reconciliar a pessoa, reconciliar aquela situação, seja em qualquer problema, né? Mas é bem comum mesmo não ser exclusão formal por fofoca. Na prática, a igreja costuma disciplinar mais rápido os pecados visíveis, enquanto os da língua ficam tratados como coisa pequena. Mas, biblicamente, fofoca é coisa muito séria, porque destrói a reputação da pessoa, destrói uma comunidade. Por que quase ninguém é excluído por fofoca? Porque é difícil provar, muitas conversas são privadas, sem registro, e sempre foi mal entendido. E quando vai falar com aquela pessoa, também ela diz, não foi assim, ele entendeu errado, nunca assumem. É pecado socialmente aceito, vira pedido de oração, alerta, desabafo. Falta de liderança, de política clara, sem processo a coisa fica no deixa para lá. E nunca deveria ser assim. É porque todo mundo cai nisso. Quando é comum, perde-se o senso da gravidade. Mas a Bíblia trata a fofoca como pecado grave. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 16, versículo 16 ao 19. Então observe que é abominação ao Senhor. Paulo repreende contendas, invejas, murmurações e maledicências no meio da igreja. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 20. A língua pode incendiar a comunidade. Tiago, capítulo 3, versículo 5 ao 6. Em Romanos, capítulo 1, versículo 29 ao 30, aparecem lado a lado pecados como maldade e maledicência. Ou seja, não é pecadinho, é pecado que corrói o corpo de Cristo. Então, quando a igreja deveria disciplinar por fofoca? Quando a pessoa persiste em espalhar intrigas, mesmo após exortação.
divide irmãos, derruba a liderança, cria facções, cria divisão, partidos na igreja. Recusa arrependimento e continua causando dano. E usa a fofoca como padrão de vida. Nesses casos, o caminho bíblico é o processo de Mateus 18, 15 ao 17. Conversa pessoal, uma ou duas testemunhas, conversar com a igreja, com a autoridade. Exclusão em algumas tradições é o último passo, não é o primeiro. E o objetivo não é punir, é restaurar. Restaurar a pessoa, restaurar a situação, acabar com essa situação. Uma verdade pastoral. Às vezes a exclusão não acontece no papel, mas acontece na vida. Pessoas se afastam, ministérios se rompem, se quebram, amizades se acabam, a confiança morre. A confiança pode não tirar o nome do rol, mas tira a paz, tira a unidade. Alerta aos fofoqueiros de plantão. Deixa eu falar com seriedade e amor. Fofoca não é jeito de ser, é pecado. Não é comentário, é semente maligna, é semente de divisão. Não é preocupação, muitas vezes é curiosidade com capa de espiritualidade. A Bíblia é direta. A gente que semeia contenda entre irmãos. E Deus diz que isso é abominável. Provérbios, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Então vejam bem que a fofoca é algo abominável. E muito abominável. Aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E nós precisamos ter realmente muito cuidado. A fofoca é considerada abominável aos olhos de Deus. E segundo Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, Deus abomina várias ações, incluindo irmãos que derramam sangue inocente e testemunha falsa que espalha mentiras. E a fofoca realmente, ela provoca conflitos e divisões entre a comunidade, entre os irmãos. É uma das ações que desagrada a Deus, pois afeta a paz e a harmonia nas relações humanas. Portanto, é importante evitar a fofoca e buscar viver de acordo com os princípios divinos, com os princípios bíblicos. Será que dá para nós compreendermos esse assunto e evitarmos essas situações? E todo pecado é ofensivo ao Senhor, mas há aqueles, na realidade, que provocam a ira e afastam as bênçãos. Para Deus, todo pecado é ofensivo, porque nos afasta de Cristo. Mas há pecados que o Senhor abomina e o cristão deve estar atento para não os cometer. Se arrepender, mudar de vida. E precisamos entender realmente o que diz a palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E Deus abomina quem lança irmão contra o outro. É muito triste, pois a casa dividida ela não se estabelece. Mateus capítulo 12, versículo 25. E uma das formas que o inimigo tem usado poderosamente é justamente a fofoca no meio do povo. E nós precisamos entender que Deus abomina. Compreendem? Você pode não ser excluído, mas Deus está vendo. Pode até passar despercebido pela liderança, mas nada fica oculto diante dos olhos do Senhor.
Quem vive espalhando comentários, quem vive espalhando fake news e suspeitas está brincando com algo que Deus leva muito a sério. Fofoca mata a confiança e destrói relacionamentos. Você pode até dizer, eu só contei, mas só o fato de contar, vai destruir reputações, separar amigos, afastar irmãos, criar clima pesado na igreja, ferir famílias inteiras. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Sem maldizente a contenda cessa. Provérbios 26 e 20. Ou seja, muita confusão só existe porque alguém alimenta. Eu me retirei do ambiente esses dias, faz uns 3 meses que eu me retirei. E não volto mais. Pedido de oração não é desculpa para expor pessoas. Se o assunto não precisa ser público, então não deve virar rodinha de conversa. O crente maduro ora, ajuda, confronta com amor e busca solução, não espalha contenda. Regra simples, falou com a pessoa? Se você não teve coragem de falar com quem está envolvido, então você não tem maturidade para falar disso com terceiros. O caminho bíblico, Mateus 18, primeiro, vai em particular, depois com testemunhas e só então, se necessário, com a liderança. E no meu caso, uma situação me chama já com uma sentença, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Digo, não aceito isso. Não é dessa forma, não é desse jeito. Aonde prega-se sobre amor, que tipo de amor é esse? Um chamado ao arrependimento. Se você tem sido usado para espalhar conversas, hoje é dia de pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem você feriu e parar de plantar e começar a edificar. Deus nos chamou para reconciliação. Quem ama protege, quem é de Deus pacifica, quem é maduro resolve, não espalha. Fica a dica. Vamos às considerações finais, porque aqui foi um trabalho, foi um estudo que eu fiz, que eu pesquisei. Ao refletirmos sobre o pecado da fofoca à luz da Bíblia, torna-se evidente que estamos diante de um mal mais profundo e mais destrutivo do que muitas vezes se reconhece no contexto cristão. Embora frequentemente tolerada ou disfarçada como preocupação, conselho ou até pedido de oração, a fofoca fere diretamente os princípios do amor, da verdade e da unidade do corpo de Cristo. A Bíblia deixa muito claro, está bem claro, que Deus se importa não apenas com nossas ações visíveis, mas também com nossas palavras e as intenções. A língua, quando submetida ao governo do Espírito Santo, torna-se instrumento de divisão e escândalo e enfraquecimento espiritual. Por isso, a ausência de disciplina formal, em muitos casos, não diminui a gravidade do pecado. Quem está me acompanhando aí, estão gostando? Nem isenta seus efeitos nocivos sobre a igreja, a família e os relacionamentos. Esse estudo nos chama a responsabilidade pessoal e cada cristão é desafiado a examinar o seu próprio coração. Reconhecendo que vencer a fofoca não é apenas calar a boca, mas permitir que Deus transforme motivações, julgamentos e sentimentos ocultos. Falar menos, ouvir mais, confrontar com amor e buscar a restauração bíblica são atitudes que revelam maturidade espiritual. Por fim, compreender o pecado da fofoca nos conduz a um compromisso prático com uma fé autêntica, que se expressa em palavras que edificam, promovem paz e refletem o caráter de Cristo.
Que nossas bocas sejam fontes de vida e não de destruição. E que a igreja seja conhecida não por murmuração ou murmurações, mas por verdade, graça e amor, para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui eu tenho várias referências bíblicas, mais de 20, umas 25 ou mais, que eu não vou citar. Porém, eu quero citar aqui, no final eu coloquei o anexo 1, aqui vão livros devocionais, estudos e recursos cristãos, que tratam direta ou indiretamente do pecado da fofoca, da língua e do uso da palavra, ideais para que sejam lidos, para reflexão devocional ou estudo pessoal. Aí eu tenho aqui devocionais e planos de leitura. Resisting Crossium é um plano devocional de 7 dias, focado em resistir à fofoca com base na palavra de Deus. Devocionais sobre The Words We Speak, de Charles Stanley em Touch Ministry. É uma reflexão diária sobre como nossas palavras devem edificar e não ferir. Tem outro aqui, devocional do Crosswalk, Thou Shalt Not Gossip, que é uma reflexão diária sobre evitar conversas destrutivas e cultivar palavras que edificam. Tem outro aqui, devocionais temáticos sobre controlar a língua. São meditações que usam provérbios e outras escrituras para pensar sobre o uso da boca, E outros livros aqui, livros de estudos cristãos, vários livros de estudos cristãos. Fofoca entre cristãos, o veneno da língua, disfarçado de oração, Rainiel e Paulino. Esse livro em português aborda a fofoca que se manifesta entre cristãos e o seu impacto espiritual e relacional com base bíblica e aplicação prática. É um livro muito bom. Eu tenho um outro livro aqui, My Utmost for His Guest, de Oswald Chambers. Embora não seja exclusivo sobre fofoca, este devocional clássico frequentemente aborda temas como a santidade na vida, e do coração, que inclui o controle da língua e da integridade no falar. Dicas ótimas aqui. Comece um plano devocional de 7 dias, focado no tema, é muito bom. Agora eu coloquei aqui, no final, se alguém quiser esse estudo, eu posso enviar. Um plano devocional de 7 dias, vencendo a fofoca e domando a língua. Aí eu coloquei aqui, primeiro dia, por exemplo, a língua tem poder. Leitura, Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 10. Meditação, a língua é pequena, mas pode incendiar grandes coisas. O primeiro passo é reconhecer que palavras não são só palavras, elas carregam vida ou morte. E assim eu fiz um plano para 7 dias. Repito aqui, se alguém quiser esse estudo, eu posso estar mandando em PDF, tá? E no anexo, deixa eu ver, anexo... Isso aqui foi o anexo 1, que foi o 2, esse plano devocional. Depois eu tenho o anexo 3, que eu peguei o livro A Sua Boca Grande, de Joyce Meyer, que é um livro curto, direto e bem devocional, voltado para um ponto central. Muitas derrotas na vida cristã começam pela falta de domínio da língua. Ele funciona mais como confronto, mais aplicação prática do que como estudo teológico aprofundado. É um livro muito bom para ser lido. E a ideia principal do livro, de Joyce Meyer, a autora mostra que palavras precipitadas, reclamações, críticas e comentários sobre outro, incluindo a fofoca, podem entristecer o Espírito Santo, destruir relacionamentos, roubar a paz e atrapalhar o crescimento espiritual.
Os pontos fortes desse livro é uma linguagem simples e objetiva, fácil para uma leitura diária, e a aplicação prática ajuda a identificar padrões de fala, que é murmuração, ironia, sinceridade agressiva e exposição. E a ênfase em autocontrole e transformação. Não é um comentário bíblico detalhado, mas é algo de muita exortação e devocional. E em alguns momentos a abordagem é mais motivacional e vale equilibrar com os textos bíblicos que falam sobre o assunto. É um livro muito bom, ok? E também no final, no anexo 4, eu coloquei aqui um roteiro de uma aula no tema A Sua Boca Grande, o Poder Destrutivo e Restaurador das Palavras, que eu vou fazer uma live com esta aula aqui, ok? Portanto, se alguém... É um assunto bem top, bem legal. Eu vou preparar a live com esse tema aqui, com esse estudo sobre o livro A Sua Boca Grande, ok? E estarei avisando para vocês. E terminando aqui, você já se arrependeu de algo que disse, mas não pôde voltar atrás? E a Joyce Meyer, ela parte do princípio de que muitos problemas espirituais e relacionais não começam nas atitudes, mas começam com as palavras. Porque as palavras, elas revelam aquilo que está em nossos corações. Que Deus possa nos ajudar e que nós possamos frear a nossa boca, não falar demais. E boca grande não é só falar alto, é falar demais, né? É falar sem pensar. É falar o que não deve, é falar o que não está, é falar sobre quem não está presente. E qual dessas áreas você encontra dificuldade em controlar? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e saibam que Deus abomina a língua mentirosa, o falso testemunho e aquele que semeia contenda entre irmãos. Portanto, queridos, o que nós precisamos é falar dentro de um padrão que edifica, que conforta, que consola, falar aquilo que traz realmente alegria ao coração do outro. E não adianta orar muito e falar mal, não adianta jejuar e espalhar contendas, espalhar comentários. Espiritualidade verdadeira aparece no nosso dia a dia, na nossa conversa diária, ok? Então pense um pouco, as minhas palavras edificam? As minhas palavras ferem? As minhas palavras expõem? As minhas palavras restauram? É o que nós iremos falar em uma de nossas lives futuramente. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Uma feliz sexta-feira. Que Deus ajude, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos aqueles que me seguem. Abraços, queridos. Gleides, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. José Augusto, Deus te abençoe. Todos vocês que entraram, ok?